Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer um react aqui, um comentário respeitoso, né, claro, sobre o vídeo que o Rabino Eliyahu, né, ele vai falar por que Jesus não é o Messias. E eu vou fazer um comentário aqui mostrando sobre as falas do Rabino, por que é que Jesus é o Messias e por que eu discordo da fala do Rabino, tá bom? Com todo respeito. Pessoal, pergunta de hoje, que temos que responder com bastante respeito a todas as outras religiões e aos outros povos. Por que é impossível que Jesus tenha sido Messias? Bom, primeiramente, porque Mashiach, Messias, tem que vir da linha davídica, ou seja, da tribo de Judá. E Jesus, de acordo com a história que os cristãos acreditam, o pai foi Deus. Ou seja, não teve pai na história. E Deus, ele não é da tribo de Judá. Porque Deus, ele é tudo. Ele não é um ser humano. Aqui já a primeira quebra. Não sei se vocês conseguiram perceber aqui, mas o Rabino aqui ele pode ser muito bom em Torá, Cabalá, em todas as questões que se referem ao hebraico, mas ele demonstra ter pouco conhecimento sobre a história do cristianismo e principalmente também sobre os evangelhos, que é aquilo que se refere ao Novo Testamento, né? Porque ele falou que Jesus aqui não pode ser da linhagem de Davi, sendo que se você pegar o primeiro livro do Novo Testamento, chamado Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus é sim da genealogia de Davi, tá? O versículo 17 diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Ou seja, Cristo, sim, ele é da linhagem, da descendência de Davi, da tribo de Judá, tá? Então, só uma informação aqui, se o Rabino não sabia, agora ele sabe, tá? Segundo, pois está escrito na Torá oral que Messias vai trazer a paz ao mundo. Quando ele veio, infelizmente, com a divisão das religiões, só aumentou os problemas e o ódio. Número 3, está escrito que... Isso é muito interessante aqui. Quando a gente pega Mateus, né, capítulo 10, versículo 34, eu vou ler só um pouquinho aqui, diz assim, né? Jesus disse, né? Não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Ou seja, Jesus demonstra aqui que a sua vinda, o seu ministério como Messias e Deus Redentor, essa mensagem ela traria uma espécie de divisão para aqueles que não aceitam a mensagem, mas isso é para aqueles que não aceitam a mensagem. Eu não sei se o Rabino Eliyahu ele entende isso, mas ele não estabelece conexões. Quando o Deus de Israel se estabeleceu sobre Israel, acabou de, por exemplo, os deuses pagãos e o paganismo parou de existir? Não, ele sabe que não. Israel estava existindo ali, Deus era o Deus de Israel e mesmo assim nós vemos que as religiões pagãs continuavam existindo, ou seja, Jesus vem e a sua mensagem, como é visto desde o tempo de seu tempo até hoje, ela traz uma divisão, mas para as pessoas que são pagãs, pessoas que não têm conhecimento bíblico, pessoas que não são pessoas entendidas sobre essas questões, tá? Até porque, por exemplo, Jesus ele traz unidade com toda certeza. Em Romanos capítulo 8, se você ler, versículo 38 e 39, diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, que era um judeu, fariseu, tá? Ele diz aqui que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, a frase aqui do apóstolo Paulo, ela contradiz totalmente a fala do Rabino aqui, porque Paulo mostra que Jesus veio trazer unidade, e aqueles que estão nele, que acreditam que ele é o Messias, que ele é o Deus Redentor, ele sim traz unidade entre essas pessoas. Mas vamos continuar reagindo aqui. Vai construir o templo, não foi construído. Número 4, está escrito que vai... Aqui ele fala sobre a construção do templo, né? Deixa eu pegar aqui para vocês.
Ele diz assim, não, mas Jesus não trouxe o terceiro templo. É muito bom, pessoal, quando você é um estudante, é um estudioso, acadêmico realmente da Bíblia, você vai perceber que a ênfase dentro dos textos bíblicos, ela nunca é sobre somente a Jerusalém terrestre, mas ela é sobre a Jerusalém celestial. E essa profecia, ela se cumpre em quem? Ela se cumpre em Cristo. Porque quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 a 4, diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, ao qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Ou seja, o terceiro templo, os rabinos, eles não conseguem entender. Eles não conseguem realmente entender essa questão aqui. A ênfase no texto bíblico, as profecias do Antigo Testamento, elas estão sobre a Jerusalém celestial. Aquela que Apocalipse capítulo 21, versículos 2 a 4, diz que ela virá à terra e acontecerá e terá o reino de Deus com os homens. Eu me sinto muito triste às vezes por conta de os rabinos, eles não terem uma compreensão cristológica, uma compreensão do Novo Testamento muito bem. E com todo respeito, eles têm muitas vezes um jeito ignorante e crítico de lidar com aquilo que se refere ao Novo Testamento. Mas se Deus quiser, né, claro, Deus pode fazer todas as coisas, essas pessoas possam ter um tipo de compreensão diferente, como os judeus messiânicos, né, que são aqueles que acreditam sim que Jesus, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento e ele é o Messias. Mas vamos continuar. Acabar todas as guerras entre os povos. Não aconteceu. Número 5. Está escrito que ele vai vir e vai fazer tudo isso. No 4 aqui ele falou que o Messias, ele iria trazer a paz. O próprio Apocalipse 21 que a gente leu ainda agora, do versículo 2 a 4, o finalzinho diz assim, né? O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ou seja, Jesus cumpre essa profecia. Tá? Ele cumpre essa profecia que quando ele estabelecer o seu reino, a Jerusalém celeste, ela vier do céu para fazer morada com os homens, essa profecia se cumprirá em Cristo, tá? Quando ele reunir o seu povo, não haverá morte, nem choro, nem nenhuma dessas dores que existem hoje no mundo. Jesus cumpre sim essa profecia, basta apenas o rabino estudar um pouco de literatura do Novo Testamento. Em nenhum momento está escrito que ele vai vir, morrer e depois voltar de novo. Que interessante, né? Quanto mais o rabino está falando aqui, com todo respeito ao rabino, ele não tem conhecimento nenhum sobre as profecias que se aplicam a Cristo, tá? O Mashiach, o Messias. Porque se ele lê a própria Torá, a própria Tanar, que seria, né, a Torá, Neviim, Ketuvim, que seria lei, profetas e escritos, em Isaías capítulo 53, pessoal, Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 5, diz assim, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se você for ver, essa realmente é um pensamento que o povo judeu tem até hoje. Inclusive, muitos usam até esse argumento para dizer que Jesus não é o Messias, porque Jesus morreu na cruz, né? Ele foi o sacrifício pelo pecado da humanidade, para nos redimir. Só que os judeus, eles têm esse tipo de leitura como ruim. Eles acreditam que o Messias não pode morrer. Só que os próprios rabinos, eles estão contradizendo aquilo que se refere às profecias do Antigo Testamento, porque aqui deixa muito claro que o Messias deve morrer pelo pecado do povo. Aí o verso 5 diz assim, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, você tem aqui no Antigo Testamento o livro de Isaías, capítulo 53, falando que pela ferida
vida daquele servo sofredor, a gente seria sarado. Então uma resposta aqui, se o rabino não sabia, ou se ele tira do contexto essa questão, aí é uma questão dele agora, mas o texto deixa bem claro, tá? O verso 12 diz assim, né? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, a profecia se cumpre em Cristo Jesus, que é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Tá? Versículo 6, está escrito que o Messias vai ser tzadik completo e vai cumprir todos os mandamentos da Torá. Jesus, muito pelo contrário, aboliu-se dizendo Deus. Como Deus deu a Torá e depois ele mesmo virou um homem dizendo que nada da Torá precisa ser feito. Que contradição absurda é essa? Cara, a contradição absurda aqui que eu tô vendo, com todo respeito ao rabino, é a palavra do rabino em falar que Jesus contradiz a Torá, a lei que ele veio abolir. Principalmente ele não conhece Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Continuando, né? Diz assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que por menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, Jesus não veio para abolir a lei e os profetas. O rabino está totalmente enganado aqui. Jesus veio dar cumprimento, tá? E Jesus reforça aqui que a Torá é uma lei eterna e ela não vai passar. Porque aqui fala que até que o céu e a terra passem. Nós estamos vendo até hoje que existe céu e existe terra. Ou seja, a lei continua tendo o seu pleno cumprimento. Pessoal, por que é que nós cremos que Jesus é o Messias? Você que é cristão aí, que está ouvindo isso, você deve ter convicção da sua fé. Tá? Por exemplo, por que Jesus é o Messias? Por que nós acreditamos? Qualquer um pode ser o Messias? Não, pessoal. Não é qualquer um que pode ser o Messias. Em Miqueias capítulo, existem requisitos para o Messias. Em Miqueias 5:2 diz, é tu, Belém Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Miqueias 5:2 fala que ele vai nascer em Belém, e Jesus na Bíblia nasceu aonde? Ele nasceu em Belém, ou seja, ele cumpre o requisito. Só que aqui há uma coisa interessante, porque em Miqueias 5:2, por mais que muitos rabinos digam que o Messias ele não pode ser Deus, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A palavra hebraica eternidade aqui, o eterno, a palavra olam ou leolam, significa literalmente uma pessoa que ela é eterna. Ou seja, o Messias ele tem que ser alguém que é eterno, ou seja, tem que ser o próprio Deus. Em Isaías 53:2 diz assim, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, uma profecia também que se cumpre em Jesus. Em Isaías 7:14 diz assim, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome de Emanuel. Quando você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Lucas ali, você vai ver que Cristo ele é chamado de Emanuel, porque o nome Emanuel em hebraico, né, Emanuel, significa Deus conosco, ou seja, Deus veio habitar no barro, Deus veio habitar com as pessoas, tá? Então se cumpre em Cristo. No Salmo 22:18 diz assim, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Nós vemos no momento ali da crucifixão de Jesus, você vê que quando ele é crucificado, os soldados repartem as suas vestes e tiram sorte sobre a sua túnica. Ou seja, você está vendo o Salmo 22 escrito muito milênio antes de Cristo, se cumprindo no próprio Jesus, tá? O último versículo aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, Zacarias 9:9 diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Você vê que quando Jesus entrou em Jerusalém ali, ele entrou montado em um jumento,
sabe? Então, então todas as profecias do Antigo Testamento, que são muitas, elas se encontram, ela tem respaldo bíblico. O Novo Testamento ele tem respaldo bíblico por causa do Antigo Testamento. E por essa causa, nós sabemos que Jesus verdadeiramente é o Messias e Jesus verdadeiramente é o Deus de Israel. Essa questão, aqui nós já esclarecemos que Jesus, ele sim, ele é o Messias e as profecias do Antigo Testamento se cumprem nele. Nós poderíamos trabalhar outras questões aí, se eu vou pegar algum vídeo de outros rabinos que dizem, ou testemunhos de Jeová, né, que dizem que Jesus não é Deus, e a gente vai fazer nos comentários e mostrar da literatura do Antigo Testamento por que é que Jesus é sim Deus, tá? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!